Deus ama muito vocês e Ele tem um propósito para a vida de vocês. É sobre isso que eu quero falar hoje. Amém? Vamos abrir a Bíblia antes de sentar, para continuar uma passagem. Ora mais uma vez. Agradece a Deus pela palavra. É um pouco grande a passagem, mas vai ser importante para nós, amém? Vamos lá em João 21. Não é nova não essa passagem, porque a gente já está estudando e vivendo ela nas nossas vidas há algum tempo. João 21, Jesus e a pesca maravilhosa. Encontraram? Vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Primeira passagem, vamos orar um pouquinho. Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra, essa palavra que é tão eficaz na nossa vida, que realmente nos transforma, que nos traz esperança, essa palavra, Senhor, que nos dá alegria, Senhor, que nos guia todos os dias da nossa vida. Senhor, essa palavra é tão importante para nossas vidas, ó Pai, é por isso que nós paramos o nosso domingo para vir aqui ouvir essa palavra, Deus. Deus, que o Senhor possa falar com os Teus filhos, falar no meu coração, Senhor. Que essa palavra que o Senhor revelou no meu coração essa madrugada seja limpa, Senhor. Que venha realmente da Tua boca, Pai, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer em mim, Senhor. Que o Senhor venha crescer nesse altar que é Teu, Pai. Esse altar nunca foi meu e nunca vai ser, Pai. Esse altar é do Senhor e que o Senhor tome posse disso, faça a Tua vontade, me usa como o Senhor quiser e toca o coração de cada um, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um e eu não, Pai. O Senhor conhece. E eu quero, Senhor, respeitar essa Tua vontade, Deus, a vontade de tocar cada um de uma maneira como o Senhor deseja. Te louvando, te agradecendo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar em nome de Jesus. Vocês já conhecem essa passagem? Nós estávamos falando sobre ela desde antes do dia 1º de agosto, né? Porque nós começamos uma campanha, né, de oração, de 153 dias de oração. Essa motivação para orar nasceu também no coração do nosso pastor lá em São Paulo, no começo do ano. Ele orou pedindo a Deus 153 grandes peixes. E durante 153 dias, né, de oração, a igreja em São Paulo ficou orando pelo Ministério Deus é Fiel, inclusive aqui em Paris. E o Michel tinha feito um acordo, então vai chegar a nossa vez de orar e a gente vai passar o resto do ano orando. Então fica praticamente o ano todo, exceto um mês e meio, orando pelo ministério. E Deus lembrou o Michel dessa palavra
Um pouco antes ele estava tomando banho e ele falou assim: nossa, está chegando perto algo para acontecer, né, irmão? Está chegando perto e eu preciso fazer aquela campanha. E eu queria que fosse uma sexta-feira, um dia de culto, né? Não precisava ser uma sexta, mas um dia de culto. E era um dia antes, né, irmão? Um dia antes do culto, ou dois dias antes do culto, ele fez o cálculo e ia dar no 1º de agosto. 1º de agosto até 31 de dezembro dá 153 grandes peixes e grandes dias na nossa oração. 153 dias, né? Não é por acaso. De 1º de agosto a gente não fez o cálculo antes. O cálculo foi feito por Deus, né? Quando o Michel falou assim: vamos começar os 153 dias de oração, ele calculou no calendário, vai até 31 de dezembro. Então Deus tem um propósito para esse tempo, para a nossa vida. E a gente conversando sobre essa passagem, nós lembramos da nossa vinda para Paris, né? E a gente chegou aqui e a gente falou: nós vamos pescar. E aí vieram algumas pessoas atrás da gente e falaram: nós vamos também, nós vamos com vocês, né? O que aconteceu aqui com Pedro e os amigos, os companheiros dele de pesca. E lá fomos nós, né? Com aquilo que nós conhecemos, com a nossa experiência. A gente já foi auxiliar de pescador, a gente já sabe como é que prepara a rede, como é que prepara toda essa pesca. Então vamos lá pescar, porque a gente tem experiência. Vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar, pelo que a gente sabe, né? E aí essa madrugada passou e a gente não pescou nada. E a gente olhava um para o outro e falava: meu Deus, e essa pesca que não vem? E estava todo mundo lá firme, pescando, esperando Deus, né? Só que de manhã, Jesus vem falar com a gente. E Ele dá uma instrução que muda tudo. Lança a rede do lado direito do barco. E aí você vai catar os peixes que você antes passou a noite inteira buscando, e eles vão vir. E nós entendemos que a melhor voz para se ouvir pela manhã é a voz de Deus. Para instruir sobre o nosso dia, sobre a nossa vida, sobre a nossa missão, sobre o projeto de Deus, sobre o plano de Deus para a nossa vida. E é essa voz que nós vamos buscar durante esses 153 dias de oração. A instrução de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério e para essa igreja. Amém? Amém. Por que a gente vai fazer isso, gente? Porque assim como aconteceu aqui, nós cremos num Jesus ressurreto. Nós cremos num Jesus que ressuscitou e que ouve orações. Num Jesus que é presente, que é real na nossa vida. Nós cremos nisso. E por isso que nós oramos e esperamos ouvir a voz dele. E esperamos e falamos: Pai, eu preciso ouvir a tua voz. E porque também nós desejamos uma grande pesca. É o desejo do nosso coração, essa grande pesca. E eu fiz uma analogia. Eu não sei se vocês lembram, mas antes dessa passagem que Jesus apareceu, depois de ter morrido, ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, é o último capítulo do livro de João. Mas mais ou menos 3 anos antes, 3 anos e pouquinho antes, não sei calcular direito a data, Jesus tinha aparecido nesse mar de Tiberíades. Na verdade, o mar da Galileia. E ele tinha aparecido nesse mesmo mar da Galileia 3 anos antes, para chamar os discípulos, para chamá-los. Isso está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1. Eu queria que vocês prestassem atenção, também é uma leitura um pouco longa, mas vocês vão aprender com ela, em nome de Jesus. A partir do... Bom, eles estavam lá no mesmo mar da Galileia, pescando, né? E é quando Jesus chama os primeiros discípulos. Vamos a partir do... Bom, tá, tudo bem. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, também no mar da Galileia. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou um dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem a redes para a pesca.
E Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, Senhor. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filho de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Parece muito parecida, né, as passagens. Eles estavam lá pescando a noite inteira. Pescando a noite inteira e nada de peixe. Jesus chega e fala: lança a rede. Aí ele responde: mas eu vou lançar, porque é a tua palavra. E é pela tua palavra. E eu vou lançar, porque é segundo a tua palavra. Jesus, ele usa uma habilidade, né, do Pedro. Ele era pescador. E ele faz desse Pedro pescador de homens. Ele vai usar a tua habilidade, ele vai usar a tua capacidade, aquilo que você tem construído na tua vida, aquilo que você tem sonhado, e vai usar para um propósito maior. Porque ele é um Deus de propósito, porque ele é um Deus de planos, porque ele é um Deus de coisas gloriosas que não entendemos ainda. Mas ele vai usar, assim como ele usou Pedro, a ocupação de em pescar peixes, e fez de Pedro pescador de homens. E é importante a gente saber que a nossa habilidade, sem propósito em Deus, faz com que a gente passe a madrugada inteira tentando pescar peixe. A nossa habilidade sozinha, sem propósito, a gente vai passar muitas madrugadas pescando. Porque quando Jesus chega e dá uma instrução, é quando tudo muda. Porque ali nasce a tua missão, ali a tua missão se completa, ali o teu propósito se completa, ali a visão está instalada sobre a tua vida. E aí você responde: se é tu que dizes, segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Com coragem, segundo a tua palavra. Não importa o passado, não importa se eu passei a noite inteira tentando pescar e não pesquei nada, não importa se ontem foi assim, se antes de ontem foi assim, se semana passada foi assim, não importa. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Amém? E a gente tem que entender de uma vez por todas que nós não vivemos de pão, que a gente vive da palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus que determina a nossa vida. É a palavra que sai da boca de Deus que determina quem somos, o nosso futuro, as nossas promessas. É a palavra que sai da boca de Deus. É dele que vem o sim e é por ele o amém, como nós vimos semana passada. Então a gente não precisa correr e desesperar para atender a nossa necessidade. Se a palavra vem da boca dele, e é esse o nosso pão. É esse o nosso pão. A terceira razão pela qual nós fazemos esse propósito de oração é porque nós entendemos que a nossa alegria se completa nisso, na realização do nosso chamado, na realização do chamado que Deus tem para a nossa vida. Gente, vocês podem buscar em tudo, na vida profissional de vocês podem buscar na vida acadêmica, nos filhos, na família, a alegria completa de vocês. Mas eu vou dizer, vocês são seres feitos com propósito. Enquanto vocês não cumprirem esse propósito, vocês não entenderem o que é alegria, vocês não vão saber. Porque Ele é o centro de tudo. E não tem nada mais, não tem nada melhor, gente, do que ser usado por Deus. Não tem nada melhor. Eu pude ser usado na tua vida, né, mãe? E eu me emociono porque eu cheguei em casa, chorei e agradeci. Eu falei: Deus, se eu busco algo espiritual na minha vida, é isso. É isso.
Essa é a resposta de oração para alguém, essa é a força que o irmão precisa, essa é a ajuda que ele precisa, é o socorro, é a palavra de motivação. Eu quero ser usada pelo Senhor. Eu quero, eu preciso, porque isso é fonte de vida para mim. Isso me traz alegria. Isso é a minha alegria completa. Porque se a gente viver o Evangelho da nossa satisfação, eu vou dizer, é um saco sem fundo, irmãos. A gente nunca, é o que menos nos satisfaz. É esse Evangelho que a gente busca só a nossa satisfação. Um Deus virado para o nosso bel prazer e fazendo tudo que a gente quer. Nós somos chamados para fazer a vontade dele e não o contrário. E eu acho lindo porque Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. O meu alimento é fazer a vontade do Pai todos os dias e cumprir a minha missão. Eu tenho uma missão nessa terra. Vocês têm uma missão nessa terra. E é como se Jesus estivesse falando assim: eu também não vivo de pão. Eu não preciso do alimento. Isso para mim não é o mais importante. Sabe qual é a minha necessidade mais urgente? Eu tenho fome 3 vezes por dia, às vezes mais do que isso, né? Mas Jesus está dizendo assim: sabe o que me faz desejar? Sabe o que eu quero? Sabe o que eu necessito? É cumprir a vontade do meu Pai, é cumprir essa missão. Porque ali eu tenho satisfação. A comida não satisfaz, não satisfaz? A comida é a nossa necessidade, não é? Jesus fala: o meu pão é outro. O meu pão é outro. E eu tenho certeza que se a gente entender isso para a nossa vida, tudo vai mudar. O que antes tinha valor passa a não ter. As coisas que não tinha agora vão ter. E o que é ter um propósito na vida, gente? É ter um futuro de paz. João Batista, quando ele viu que o propósito dele tinha sido cumprido, chegaram para ele e falaram: tem um lá, batizando lá, o que ele está fazendo? Que ele cresça, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu estou feliz demais de ver que o meu propósito foi cumprido naquele homem. A minha vida, tudo que eu fiz, eu servi para preparar o caminho dele. A partir de agora, não importa mais a minha vida. O que eu viver é lucro, como diz a apóstolo. O que eu viver é lucro. A morte é lucro, desculpa, né? Se eu morrer, é lucro. E a mesma coisa foi Simeão, que chegou quando Jesus nasceu. Ele foi impelido pelo Espírito para ver aquele bebezinho. E ele falou assim: agora eu posso morrer, porque meus olhos já viram a salvação. Se eu tinha uma promessa, se eu tinha um propósito de viver nessa terra, esperando esse Salvador, acabou. A alegria se completou. A alegria se completou aqui, vendo Ele. E é assim que vai ser na nossa vida, porque Deus quer contar com a gente. Ele quer que sejamos confiáveis. Confiáveis. Para essa grande obra, para essa grande comissão. E a gente tem que entender essa necessidade de ouvir a instrução dele todos os dias. E entender que esse nosso chamado vai ser a nossa satisfação e vai ser o saciar da nossa necessidade. E responder esse chamado é a fonte da nossa satisfação. Tem 3 imagens que nós vemos nos evangelhos que são importantes para a gente guardar, né? 3 imagens, 3 imaginários que circulam no evangelho. Um é da pesca, um é da agricultura e outro é da ovinicultura, né? Da criação de ovelhas. Esses 3 imaginários Jesus trabalha com ele. E é muito bonito ver isso quando, por exemplo, vamos ver, quando em João 15 ele fala da satisfação, ele fala da nossa alegria se completar, ele fala da nossa alegria se completa quando a gente dá fruto, quando a gente obedece o mandamento, quando obedecemos os mandamentos. Então, nós entramos na lógica, né, de Deus, meu Pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos, todo ramo que não dá fruto ele corta, todo ramo que dá fruto ele poda, dói, ele poda para dar mais fruto. E nós entramos nessa lógica do agricultor. E aí eu entendi uma coisa: uma árvore ela não dá fruto todo dia, a vida inteira, mas a razão dela existir é dar fruto.
Ela pode não dar fruto sempre, toda estação, todos os dias, mas ela existe para dar fruto. E nós somos assim. E é importante a gente entender que existem estações na nossa vida. E a gente precisa aprender a observar o tempo, a observar a estação, a observar o clima. Porque vai ter tempo para tudo. No nosso ministério, na nossa vida pessoal. Tem o tempo de casar, tem o tempo de ter filhos, tem o tempo de estudar, tem o tempo de ter netos, tem o tempo de viver, sei lá, uma aventura nova. E tem o tempo de Deus. E esse nunca passa. O tempo de Deus para a nossa vida. E a gente tem que entender que tem tempo para plantar. E se você perde o tempo do plantio, irmãos, você não colhe. Se você perde o tempo do arar a terra, do arrancar o mato velho, a terra não vai estar boa. Se você perde o tempo de colher essa planta, também o fruto já não vai estar mais bom. Então existe o tempo, que a gente tem que estar atento a esse tempo de Deus para a nossa vida, em tudo. Porque senão a nossa colheita não vai ser boa, não vai ser de boa qualidade, nem vai ser na quantidade que desejamos. E se a gente não sabe observar o tempo, não sabe observar os sinais, as estações, a gente tem que buscar a instrução de Deus. Está coladinho nele. Pai, o que eu faço agora? É o meu tempo de quê? Gente, a vida é muito curta para não viver a vontade de Deus. Passa rápido demais. E eu acho lindo que o apóstolo Paulo, ele vivia como alguém que tinha pressa. Você já viu o ministério desse homem? Como alguém que tinha pressa, como alguém que não queria perder tempo, como alguém que queria fazer tudo, que amava fazer aquilo. E ele chegou a dizer em Atos 24: todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo tinha uma missão que era dele. Era dele. Nós temos a nossa. Nossa missão não era do apóstolo Paulo. Nossa missão é a nossa. Mas eu penso, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Não é como nós testemunhamos aqui. Nós temos tempo. A gente, vamos ver aqui. Ele tinha pressa, ele precisava impregnar. Ele é aquele que viveu, ele foi testemunha daquilo pelo Espírito, né? De toda aquela obra de Cristo. Ele precisava impregnar aquilo na letra. Ele precisava escrever, ele precisava viver. Ele precisava, e por isso ele viveu intensamente essa missão. Ele viveu intensamente, ele não perdeu tempo. Ele amou isso. Ele viveu para isso. A ponto de dizer assim que eu podia me vangloriar de várias coisas. Eu nasci na família tal, eu recebi educação tal, mas isso para mim hoje, ele falou uma palavra, é esterco. Eu tenho por esterco, eu tenho por lixo. Perto da glória que me foi revelada em Jesus Cristo. Nada disso tem valor mais para mim. Perto do meu propósito que eu encontrei nesse Jesus maravilhoso. E eu não vou perder tempo, eu vou cumprir. Porque o dele foi fardo. Foi fardo, né? Não é a palavra exata para dizer, mas foi pesado, foi difícil. Ele deu a vida por isso. Ele deu a vida. Mas nós colhemos o fruto dele hoje. A gente tem aqui quase metade do Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Paulo, das coisas que ele conheceu, viu e recebeu do Senhor. Quem quer ser usado dessa maneira? Aleluia. Basta cumprir o chamado que Deus tem para você. Não precisa fazer como o apóstolo Paulo. Faça o seu. Porque eu creio, gente, que Deus tem uma instrução específica, um chamado específico para cada um. E eu creio que tem coisas que aos olhos dos homens não vai parecer grande, mas aos olhos de Deus é. Eu creio que vai ter igreja, tem pastor que para pastorear 50 pérolas. Eu creio que tem gente que vai ter um chamado de orar, interceder sem precisar. Ninguém precisa saber porque eu estou intercedendo. Mas a hora que ela vê o resultado, ela agradece: Senhor, obrigado por esse resultado, obrigado por essa oração que o Senhor respondeu. Tem chamado que é assim, que aos nossos olhos vai ser pequeno, mas aos olhos de Deus não. E tem chamado grande também.
Tem chamado grande aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus vai ser tão grande quanto aquele outro. Amém? O importante é que a gente cumpra o nosso chamado com excelência. Que a gente ame esse chamado, que a gente viva por esse chamado, que a gente não perca tempo correndo atrás do vento. Eu não quero mais correr atrás do vento, de lá para cá, fazendo obras infrutíferas, inúteis, sem resultado, por não ter ouvido a voz de Deus. Por não ter ouvido a voz de Deus. Porque eu creio em uma coisa. Às vezes a gente fica numa igreja, correndo aqui, correndo ali, fazendo tudo. Nós conseguimos um resultado. Mas se a gente parar para escutar uma instrução de Deus, que às vezes é simples, Deus é um Deus de eficácia. Aquela instrução que você respondeu de Deus vai ter mais efeito do que os seus 50 anos de vida cristã correndo para cá e para lá, fazendo segundo a tua vontade. Como que eu posso dizer, né? Nossa, tem hora que a nossa obra vai ser inútil. Hora que a nossa obra vai ser... Como é que você vai dizer isso, Carol? Se a Bíblia diz que a nossa obra não é inútil, vamos lá ler 1 Coríntios 15, 58. Eu posso ler aqui, não precisa achar não. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será em vão. É quando ele fala, sejam firmes, constantes e abundantes, sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E eu estou falando que o trabalho pode ser inútil? Como assim? Pode, gente. Porque aqui tem duas coisinhas assim que pegam a gente. Sejam dedicados à obra do Senhor. Não é a obra da tua carne. Não é a obra da tua vontade. Não é o que você pensa, o que você acha, o que você deseja que é a obra do Senhor. É a obra dele. Pois vocês sabem bem que no Senhor o trabalho dele, o trabalho de vocês não vai ser em vão. No Senhor o trabalho, é nele o trabalho de vocês não vai ser, é no Espírito o trabalho de vocês não vai ser em vão. Porque, gente, eu percebi isso, eu percebi na minha vida, inclusive, que a gente tem obrado pela carne, muitas vezes, e não no Senhor, e não fazendo a obra dele, obrado na carne. O que é isso? É quando a gente tem a motivação errada. Eu servi a Deus muito tempo, em muitas ocasiões, né? Vamos dizer assim, por culpa, porque eu me sentia culpada. Tem gente que vai servir a Deus por medo. Outros vão fazer a obra por vaidade, por ganância, por competição. Outros vão adotar uma teologia do sacrifício e vão sacrificar, porque é assim. Mas Deus me chamou para viver uma liberdade da obediência. Porque a obediência é o sacrifício que Ele quer. Obedecer não é fácil? É esse o sacrifício que Ele quer. É você estar ali, ó. Ouvir, obedecer. Porque o que acontece muito na igreja hoje, a gente tem perecido, gente. A gente tem corrido, colocando nossa família de lado, fazendo obra que Deus não mandou fazer. Fazendo coisa que Deus não instruiu para fazer. Sendo que se a gente fizer uma e ir desobedecendo 1000 coisas que Deus mandou fazer. Durante essa campanha, Deus me mandou fazer uma coisa muito difícil, que me valeu por, sei lá, 20 dias de jejum. Era muito difícil. Estou falando assim, numa brincadeira, né? Mas valeu mais do que um sacrifício, porque foi um sacrifício para mim. Mas aquilo foi tão poderoso. Quando eu fiz, foi tão poderoso. Eu não posso revelar para vocês, mas vocês vão viver isso. Foi tão selado no céu, foi tão extraordinário. Passou de mim aquela obediência. Passou. Atingiu outras pessoas, alcançou outras pessoas. Foi tão mais bonito do que eu esperava, do que eu pensava. Um ato de obediência. Um ato de obediência. E eu chorei para fazer, mas eu fiz. Eu falei, Pai, a gente começou a orar, eu quis ouvir a tua instrução e logo pela manhã eu ouvi essa. Coisa dura pediste, mas eu vou fazer porque eu te amo. E porque eu creio nisso. Eu quero viver isso. Gente, porque muitas vezes Deus vai olhar pra gente e vai falar: é feno, é palha, é madeira.
nossa obra vai ser provada pelo fogo. A qualidade dela vai ser provada pelo fogo. E para outros ele vai dizer, é ouro. Aqui é prata, aqui é bronze. Mas aquela lá, a palha, vai queimar rápido. Queima rápido. Então eu quero convidar vocês a investir mais tempo para buscar conhecer a vontade de Deus. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo ora, falando, busca, conheça a vontade de Deus, conheçamos a vontade de Deus para a nossa vida, conheçamos a vontade de Deus para o nosso chamado, busquemos a instrução específica para a nossa vida. De manhã, às vezes eu acordo, é como um gemido, assim, eu falo, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, Deus, porque se eu não ouvir a tua voz hoje, eu vou fazer bobagem, eu só vou fazer besteira. Deus, eu preciso fazer a tua vontade, Pai, porque se eu não fizer a tua vontade, eu vou fazer a minha e não vai dar certo. Deus, eu preciso, Senhor, cumprir a minha missão, o meu propósito, porque se eu não cumprir o meu propósito, Senhor, eu não vou ser feliz nessa terra. Tem que entender que a palavra que sai da boca dele é a palavra que vai nos motivar, nos dar gás, nos trazer energia, motivação, para a gente romper como verdadeiros cristãos. Eu quero ser uma verdadeira cristã. E às vezes eu me pergunto, será que eu sou? Segundo que padrão? Pai, eu aprendi tanta coisa na igreja, mas eu queria aprender mais o Senhor, Pai. Será que eu realmente me importo com o outro como eu deveria? Será que eu tenho os valores que o Senhor tem realmente? Será que eu dou valor para as coisas que o Senhor valoriza? Pai, será que eu sou realmente uma cristã que te agrada, que o Senhor olha no céu e fala, essa é minha filha em quem eu confio, em quem eu me aprazo, em quem eu tenho prazer? Eu posso não ser a melhor cristã, mas eu busco ser melhor todos os dias. E a gente tem que buscar ser melhor todos os dias. Melhor esposa, melhor filha, melhor mãe, melhor serva, melhor amiga. A gente tem que buscar melhorar, porque isso é ser cristão. É aquele que não cansa, que não desiste, que busca o caráter de Deus e fala, eu tenho um modelo, eu tenho um exemplo. Meu Deus, nós não estamos como ovelhas desgarradas, perdidas sem pastor. Nós temos um exemplo a seguir. A gente não precisa ficar olhando para lá e para cá e falar, e agora, para onde eu vou? O que eu faço? Como é que eu vou ser na minha vida? Eu vou copiar quem? A psicologia explica que nós somos, é normal que nós somos imitadores uns dos outros. A gente cresce por imitação, a criança cresce imitando, o adulto às vezes também continua imitando. Nós somos chamados para ser imitadores de Cristo. Amém. Esse é o nosso alvo. Voltando a essa passagem, a gente vê que ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de Jesus e obedecendo, eles foram lá e pescaram. E o mais bonito, gente, as redes, em João 21, não se romperam. Engraçado, né? Mas volta lá em Lucas 6, que é quando Jesus chama os discípulos. Acontece o seguinte: pegaram tal quantidade de peixes. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram, encheram ambos os barcos a ponto de começar a afundar. Na primeira ocasião, quando Jesus chama os discípulos, antes dele falar para Pedro, te farei pescador de homens, acontece isso, Jesus dá a instrução, eles vão pescar, tudo desesperado, ai, é muito peixe, toma, socorro, eu não sei o que eu faço, a gente está afundando. Se a gente não estiver preparado, realmente tiver recebido a instrução de Deus, né, no sentido de agora você, isso aqui vai ser isso aqui é para você, a gente fica desesperado. É que nem uma igreja que afunda. Não sei o que eu faço com tanto peixe, toma. Eu pesquei, mas estamos afundando. E em João 21 não acontece isso. E ele, né, João ainda frisa. Ele fala, olha, ainda que tivesse tantos peixes, a rede não rompeu.
A estrutura já estava firme, aquilo já estava selado, já estava ali, ó. Jesus já tinha cuidado de tudo, não rompeu, eles não perderam nem um peixinho. E mais do que isso, ali estava dizendo que tinha 153 grandes peixes. Eu não sei o que é um grande peixe, né? Não é da Galileia, mas 153 grandes, deve ter sido muito impressionante. Mas eu acho interessante a gente ter esse número. Por que esse número? Senhor, por que esse número? 153? É porque o número conta. Cada um de vocês conta. Cada peixinho conta para Jesus. Cada um tem o seu valor. Não era nenhum sem importância. Todos tinham importância. Por isso, Pedro, vai contando aí seus peixes. Carol vai contando seus peixes. Michel vai contando seus peixes. Porque todos eles têm valor. Todos eles. Aí o que eu acho tão bonito que Jesus faz, logo depois dessa passagem, que, né, eles pescam, estou falando de João 21, que eles pescam, e vão lá comer o churrasquinho, e eles vão lá comer o churrasquinho. Aí eu vou ampliar um pouco a Bíblia, tá? Vou contar a historinha. E aí Jesus está lá comendo churrasquinho com Pedro. Fala aí, Pedro, então você é pescador, né, Pedro? Deus, olha Jesus, sou pescador, sou pescador. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E eu achei muito interessante, que eu falei, meu Deus, o que o Senhor faz com o pescador, apacentar ovelhas? Ele não sabe. Deus faz isso, gente. Eu falei que Ele vai desenvolver habilidades em nós, não vai? As nossas habilidades vão servir para um propósito maior. Que não é só ir lá trabalhar, ganhar dinheiro, ir lá fazer alguma coisa e ter o resultado para um propósito maior. Mas eu achei bonito porque Jesus chamou Pedro, que é pescador, para ser cuidador de ovelha. E muitas vezes Ele pode fazer isso na nossa vida, nos capacitar, nos habilitar para uma nova coisa. Quero dizer que meu irmão evangelista, cadê ele? Não está aqui. Um dia ele vai ser chamado para apacentar ovelhas, porque o tempo de pescar peixe às vezes passa e Deus quer que você vá lá apacentar ovelhas. E apacentar ovelhas significa, Pedro fala, Jesus falou para Pedro, agora você tem que cuidar delas, Pedro. Ovelha é assim, você tem que dar o alimento, elas gostam de rotina, Pedro. Elas gostam de ter o horáriozinho delas comerem, o horário delas dormirem. Pedro, elas também gostam de tomar um solzinho pela manhã, no fim da tarde, um solzinho. De vez em quando você vai ter que levá-las no monte, de vez em quando você vai ter que levá-las no vale, vai ter que acompanhá-las no vale. As ovelhas são assim, Pedro. Tem hora que elas vão desgarrar, e aí elas vão se machucar, aí você vai cuidar delas. Ovelhas são assim. Peixe não era, mas as ovelhas são assim. E eu te chamo para ser apacentador de ovelhas agora, Pedro. Tem certas coisas que na nossa vida, com o tempo, vão mudar, né? Um pastor passa a ser missionário, um missionário passa a ser pastor. Isso não vai acontecer sempre, não é regra, mas ali aconteceu e eu achei tão bonito o que Jesus fez. E Pedro teve essa nova missão. E ele nós não sabemos muito sobre o ministério de Pedro, como sabemos o que aconteceu com Paulo. Porque Pedro não era erudito, não era douto, não escrevia cartas e cartas. Ele era pescador. E com certeza ele pôs a mão na obra, pôs a mão na massa. Com certeza ele fez uma grande obra. Nós não sabemos por ler, mas nós vivemos essa obra hoje. Nós somos frutos desse trabalho, Pedro. Nós somos frutos desse trabalho. E quem quer deixar um legado desse para o futuro? Quem de nós quer deixar um legado desse para o futuro? A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus, aprender a valorizar o nosso chamado, a entender que o nosso chamado é tudo para nós. E eu vou até abrir aqui com vocês.
Não sei se eu posso abrir sem chorar, mas eu vou abrir e chorar até comigo. Eu nunca quis ser pastora. Nunca desejei isso. Eu sei que era um chamado para o meu marido. E eu falava para Deus, se eu tiver que ser diaconisa, servir a mesa do lado do meu marido, eu nunca vou me envergonhar disso. Se ele ser pastor, eu nunca vou me sentir menor por isso. Deixa eu ser diaconisa, Deus. E quando Deus me ungiu, eu vivi algo sobrenatural, algo que eu nunca vivi. Deus mudou a minha vontade. Deus me fez amar ser pastor. Gente, não tem nada que me realize mais do que isso. Porque cada um de vocês importa para mim. Deus me deu um amor por esse chamado que eu não teria condições de entender antes. Mas foi como um toque. Foi a unção que eu recebi. No outro dia eu estava diferente. E o Chá sabe disso, que ele acompanhou. Eu nunca quis. Mas hoje é o que eu mais quero. E naquele dia que a gente estava olhando aqui na frente, que estava sobre o pastor já tinha pregado sobre determinação, sobre determinar, sobre os planos. E ele perguntou, eu ouvi como se fosse a voz de Deus, dizendo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que você quer na tua vida? Que eu orei, baixei a cabeça e falei assim: Pai, tu sabes? Eu tenho estudado tantos anos. Mas, Pai, você quer saber mesmo a verdade? Eu quero ser uma grande pastora, Pai, e uma grande professora. Entenda, uma grande pastora, eu quero ser uma pastora segundo o coração de Deus. E aí Deus falou comigo assim, com uma voz tão bonita, tão suave, falou assim: pois seja uma grande pastora, que eu te farei uma grande professora. E eu recebi isso e guardei no meu coração, compartilho com vocês e falo que tudo aquilo que eu corri atrás, a minha vida inteira, pescando na madrugada, faz sentido hoje. Faz sentido hoje. E eu amo isso aqui. Deus me deu um amor que é sobrenatural por essa obra. É mais do que eu. E isso foi viver uma experiência maravilhosa com Deus. Eu ligo para minha irmã, que é pastora, para minha mãe e falo: mãe, eu amo isso. Eu amo. Era assim, né? Deus é bom demais. E que Ele possa realizar coisas assim na vida de vocês. Realizar o propósito de cada um. Dar um amor, uma paixão pelo chamado de vocês. E que a gente entenda que a gente não está desgarrado. A gente não vive sem um pastor. Nós temos um grande pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor. Amém. E Ele cuida de nós. E Ele diz lá em João 10, 27, 28: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós somos ovelhas desse Senhor. Nós ouvimos a voz dele. Creia que você ouve a voz de Deus. Creia. E Ele fala ainda mais, porque eu as conheço e elas me conhecem. Eu as conheço, eu conheço as limitações dela, eu conheço as capacidades, as dificuldades, os problemas, os erros, a falta de caráter. Eu conheço. Mas eu tenho um propósito. E elas me conhecem. Elas vão conhecer de andar comigo. Elas vão andar comigo, elas vão me conhecer. Amém? Amém. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, como no meu. Que a gente possa buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Porque esse é o segredo. Se você acha que o segredo é estudar demais, eu só estudo porque eu sei que Deus me propôs. Porque Ele me prometeu. O seu segredo é, sei lá, se concentrar em qualquer coisa na tua vida, eu vou te dizer: isso é bom. Isso é muito bom. Mas na verdade isso é o acessório. Se você inverter, você vai achar que você vai encontrar a tua felicidade, mas não vai não. Daqui a pouco você vai ver. É um saco sem fundo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar?
Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. Nós temos um pastor, ó Pai. Nós não somos sozinhos, nós não somos perdidos. Não estamos nessa vida a andar para aqui, para ali, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Não, Pai, nós temos um pastor que nos ama, que nos guia, que nos chamou para fazer uma grande obra, que nos chamou para viver a alegria de sermos parte de um plano maior que é o plano de Deus. Ah, Deus, que o Senhor possa vir, vai tocar o nosso coração nessa manhã, Senhor, e nos encher de força, de energia, de ânimo, Pai. Ânimo pelo chamado, ânimo por essa obra que é tua nas nossas vidas, ó Pai. Opera em nós a tua vontade, o teu querer. Deus, que sejamos vasos nas tuas mãos de honra, Senhor. Ó Pai, usa-nos, ó Deus, usa-nos nessa terra, Senhor, porque este é o nosso grande prazer. Pai, não tem nada melhor do que ser usado pelo Senhor, ó Deus, para trazer vida onde há morte, para trazer cura onde há doença, para trazer esperança onde há falta de esperança, Senhor, para trazer a visão onde as pessoas estão cegas. Ó Deus, usa-nos, ó Pai. Venha com o teu Espírito Santo, Senhor, e transforma tudo em nós, ó Deus. Ó Pai, assim como o Senhor fez a minha vida, Deus. O Senhor fez a minha vida, o Senhor é um Deus que faz. O Senhor mudou meus sentimentos, o Senhor mudou os meus gostos, ó Deus. Ó Deus, o Senhor é tão bom, tão fiel. E hoje, Pai, eu sou tão mais feliz. Ó Deus, eu sou tão mais realizada. E eu sei, Senhor, que os meus irmãos também vão viver, cada um deles, o propósito, o chamado, a missão que o Senhor determinou para a vida deles, ó Deus. Porque é assim que o Senhor faz, Pai. São coisas grandes, não são pequenas, são grandes no nosso interior, na nossa vida, na nossa consciência, nos nossos sonhos, ó Deus. O Senhor mexe em tudo, o Senhor mexe na estrutura, mas o Senhor sempre edifica para melhor, o Senhor sempre faz melhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toca-nos e fala conosco, continua falando conosco. Precisamos, Senhor, dessa palavra que sai da tua boca, porque é dela que vivemos, ó Pai. Isso é melhor do que o pão de cada dia, Senhor. É a palavra que sai da tua boca que determina sobre a nossa vida quem nós somos, o nosso futuro, a nossa missão. Ah, Senhor, a glória que está reservada para nós no céu, Senhor. Ó Jesus, junto ao Senhor, Deus, cumprir o chamado. Seja louvado sempre em nossas vidas, Senhor. Seja louvado todos os dias. E que possamos ser fiéis, Senhor, e entender, Senhor, que a tua voz, a tua vontade é o que importa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda com seus olhos fechados, coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, nós cremos, ó Pai, que acreditamos na palavra que foi pregada, Senhor Jesus, que basta uma instrução tua, Senhor Jesus, para que a nossa vida, Senhor Jesus, mude e tome a direção certa, Senhor. Deus, o Senhor coloca no meu coração que existem pessoas aqui que sempre precisam dessa direção, Senhor Jesus, que precisam, Senhor Jesus, receber do Senhor, ó Pai, que precisam ouvir do Senhor, ó Deus, não é de ninguém aqui dessa terra, não é do próprio coração, é da tua boca, Senhor Jesus. Porque a tua palavra nos garante, Senhor Jesus, que nem só de pão nós viveremos, mas de toda a palavra que sai da tua boca, Senhor. Deus, contempla cada filho teu aqui nessa manhã, Senhor Jesus. Dê a eles, ó Deus, a instrução correta. Dê a eles, Senhor Jesus, a instrução necessária, Senhor Jesus. Dê a eles, ó Deus, uma direção, um norte, Pai. Dê a eles, Senhor, de uma maneira clara, Senhor Jesus, e inconfundível, Senhor, para que eles possam, Senhor Jesus, caminhar segundo a tua voz, segundo a tua direção, Pai. O Senhor nos disse que o Senhor é o bom pastor, ó Pai, em que as tuas ovelhas reconhecem a tua voz, Pai. Precisamos reconhecer a tua voz nessa manhã, Senhor. Direcione a cada um aqui nessa manhã, Senhor. Direcione a cada um, que ninguém saia daqui, Senhor Jesus, sem receber uma direção do Senhor, sem receber, Senhor Jesus, uma palavra do Senhor, ó Pai, sem receber algo da tua parte, Senhor Jesus, não dos homens, ó Pai, nem do nosso coração, mas da tua boca, Senhor. Que os teus filhos, Senhor, recebam nesta manhã, Pai, essa instrução, que eu tenho certeza, Pai,
mudará a vida, Senhor, mudará histórias, ó Pai, e nós ficaremos felizes ouvindo os testemunhos, ó Pai, que serão contados, para que unicamente o Teu nome, Senhor, e somente o Teu nome, Pai, seja engrandecido e seja exaltado, Senhor, pois o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. A Paula bem forte, Senhor.